Uma das coisas difíceis aqui nessa cidade é o que ver. Se você vem para uma viagem de 3, 4 dias, você não vai conseguir ver tudo. Mas existem alguns pontos turísticos obrigatórios, aqueles que se você disser que não viu, ninguém vai acreditar que você veio a Roma. Então a gente decidiu começar por um deles. Piazza de Espanha, ou Praça de Espanha pra gente em português. Ela fica lá embaixo e tem a famosa escadaria, que foi construída exatamente para ligar essa igreja, que se chama Trinità dei Monti, à praça. São 135 degraus. Enquanto a gente desce, eu vou contar um pouquinho da história que transformou essa área num ponto turístico de Roma. Scalinata della Trinità dei Monti, construída entre os anos de 1723 e 1726. Essa escadaria foi projetada pelo arquiteto Francesco de Sanctis. O famoso escritor inglês Charles Dickens falou uma vez que quando ele veio aqui, ele percebeu que tinha muito modelo que ficava nessa área, porque era uma forma de ser selecionado para trabalhar como modelo. Mais ou menos do meio da escadaria, você pode ter uma visão bacana da Barcaccia, uma fonte famosa. Está sendo restaurada, então a gente não tem uma visão perfeita. Uma curiosidade a respeito dessa escadaria é essa casa. Foi aqui que o famoso poeta romântico inglês Keats viveu o seu último ano. Ele morreu aqui. Vale dizer que essa região, no final do século XVII, ficou conhecida como Gueto dos Ingleses. 135 degraus depois, a gente está na Piazza de Espanha. Essa praça é um exemplo de cooperação internacional, multinacional. Ela foi financiada pelos franceses e foi construída próximo à Embaixada da Espanha. Então, por isso que ela ganhou esse nome. E no lado oposto da praça, você tem a Via dei Condotti, onde, para quem gosta de gastar, estão as lojas das grifes mais famosas do mundo. Bem à minha frente, um dos ícones da arquitetura romana, um dos símbolos do poderio do Império Romano, ao lado do Coliseu. É a mais importante construção da antiguidade que ainda permanece, que é exatamente o Panteão. Ele foi construído sobre outro templo, é um templo e foi construído sobre outro templo. Isso foi descoberto em escavações feitas, escavações realizadas no século XIX. E olha a imponência, essas colunas têm 13 metros. Uma boa notícia é que a entrada aqui é franca, você não precisa pagar. Olha só, é considerado a maior façanha da arquitetura e da engenharia romana. Por quê? Porque ele não tem nenhum reforço. Tudo só uma questão do design e do equilíbrio. É um projeto fantástico, é o maior dome do mundo que não tem nenhuma estrutura sustentando. É só o concreto mesmo. Impressionante. Ele tem essa entrada de luz e aqui também estão sepultadas algumas pessoas muito famosas, entre eles o grande pintor Rafael. É um ponto que você não pode deixar de visitar em Roma, ainda mais porque você não precisa pagar nada para ter acesso a isso que é um dos grandes acontecimentos da arquitetura e da engenharia, não só romana, né? Uma coisa que você vai perceber lá dentro é que de vez em quando um serviço de áudio pede para se fazer silêncio. Isso é por uma razão muito simples. O Panteão ainda funciona como um templo, uma igreja. E vamos para o próximo. Roma é a cidade das fontes, mas nenhuma é tão grande ou famosa quanto a Fontana di Trevi, um dos pontos obrigatórios para quem vem a Roma. O projeto da Fontana di Trevi, de autoria de Nicola Salvo, é de 1732. A fonte foi imortalizada no filme La Dolce Vita por conta do mergulho, do personagem interpretado pela atriz Anita Ekberg.
ela foi construída na lateral desse palácio, que chama Palácio Poli, provavelmente é o nome de uma família. Ali no meio você tem a estátua de Netuno, o deus do mar. As duas estátuas do lado, a do lado esquerdo representa abundância, a do lado direito representa salubridade. Essa água vem de uma fonte que fica a 19 quilômetros de Roma. E o mais interessante é que é um aqueduto construído há 2000 anos atrás que traz essa água até aqui. Onde Netuno está, ele está numa carruagem, né? Você vê os cavalos e tem duas conchas. Uma é considerada uma concha dócil e a outra selvagem. E elas representam o mar tanto no seu lado calmo como no seu lado agitado. Quem vem à Fontana di Trevi e quer voltar a Roma, existe uma tradição que é você ficar de costas para a fonte e jogar uma moeda. Eu fiz isso há 15 anos atrás, quando eu vim aqui pela primeira vez. Parece que funcionou, então é algo que antes de ir embora eu vou fazer novamente. Em 2002, descobriu-se que um cara que se chamava, ele dizia que se chamava D'Artagnan, vinha coletando ou fazendo da fonte o seu meio de vida por 34 anos. Então, porque não havia uma legislação que realmente punisse quem tirasse moedas da fonte. Então, desde 2012, uma nova legislação foi aprovada para evitar esse tipo de esperteza. E o dinheiro hoje, o que se diz, é coletado para uma organização de caridade.